pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos para mais uma aula especial. Hoje a aula será Criando Novos Hábitos, uma aula bem importante, né? Porque a gente precisa de novos hábitos para realmente sair daquela rotina. Muitas vezes a gente faz só a mesma coisa, faz só a mesma rotina. Não, é importante também que a gente crie novos hábitos, aprenda coisas novas. Então, para encurtar o tempo, nós precisamos viver experiências e mudar os nossos drives mentais, as coisas que a gente acredita. Nada começa no dia do evento. Então, tudo começa quando eu decido plantar. Primeiro, se eu quero um hábito saudável, eu preciso plantar esse hábito. Não é uma coisa que eu decido hoje e já vai estar implantado na minha mente. Não, tem um processo. O hábito ele tem as três fases, que é a fase gestacional, o tempo exclusivo e o solo. Então eu preciso respeitar essas três fases. A primeira fase é a fase da gestação, onde o hábito é criado. A segunda fase é a fase dos pequenos cuidados. Eu preciso ter um pequeno cuidado para esse hábito se manter. E a fase da liberdade, que você solta esse hábito para o mundo. Então você já tem a liberdade, esse hábito já foi criado. Por exemplo, você quer fazer atividade física. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade, principalmente quando a gente está sedentário. Aí eu quero criar esse hábito, eu preciso respeitar essas fases, né? A maioria começa um hábito e o hábito não vai para frente. Por quê? Porque não chegou, né, a fortalecer esse hábito. A pessoa quer fazer atividade física, começou o ano, ela falou, não, agora eu vou fazer atividade física todos os dias. Só que ela começou, mas parou muitas vezes na primeira dificuldade, no primeiro desafio, né? Se você não cuidar do seu hábito, ele vai morrer. Então esse hábito ele precisa ser cuidado. Se faltar amor próprio para você parar um hábito negativo, pare com ele por alguém que você ama. Por exemplo, às vezes a gente tem hábitos que são negativos. Por exemplo, quem fuma é um hábito negativo, está destruindo a própria saúde. Então são hábitos, tem hábitos que a gente precisa criar, mas tem hábitos que a gente precisa parar. Por exemplo, se você se alimenta de uma forma errada, é um hábito negativo, então você precisa parar com ele. Use os apelos emocionais para instalar novos hábitos. Essa é uma fase muito importante. Usar os apelos emocionais para você instalar novos hábitos. Você tem motivos para cuidar de si mesmo porque alguém te chamou para essa geração, te deu um chamado, um propósito. Isso já será o suficiente. Então, quem te chamou para esse propósito? Não é o Criador, Deus. Não importa se você acredita como Deus ou com outro nome, o universo, né? Mas você veio por um propósito, você veio por uma missão. Então, é importante que você queira cuidar de você, né? Se você se amar, você já se cuida. É uma pessoa que se ama, ela cuida dela mesma. Ela instala hábitos de alimentação mais saudável, cuidado com a saúde, cuidado das emoções, né? Então tudo isso é muito importante, principalmente cuidar das nossas emoções. Quando eu cuido das minhas emoções, os outros processos ficam muito mais simples. Você pode se cuidar pelo amor original, pelo amor próprio ou pelo amor ao próximo. Então você pode escolher um desses. Por cuidar por amor original, amor próprio e pelo amor ao próximo. Então você pode escolher um desses. Se você não cuida de você, que é a pessoa mais importante da sua vida, não espere que as outras pessoas vão cuidar. Muitas vezes a gente vai se deixando para depois. A gente vai se abandonando no meio do caminho. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A pessoa mais importante da sua vida é você. Então a responsabilidade de cuidar da tua saúde é tua. Não é de outra pessoa. Tem gente que fala, não, mas é do meu parceiro ou da minha parceira. Não. Se você não se amar o suficiente para criar hábitos saudáveis para a sua saúde, não espere que outra pessoa vai cuidar, porque não vai. Se você fizer por amor, você se transforma muito rápido, né? Então, o ideal
eu vou criar um novo hábito por amor próprio. Por exemplo, eu vou criar um hábito de fazer atividade física todos os dias, por amor próprio, não é por o outro, é por mim. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas eu gostaria que a pessoa me amasse mais. Mas se nem você se ama, se você se amar de verdade, isso é uma tomada de consciência, você começa a cuidar de você com amor. Você não espera que o outro cuide de você, não, é você. E quando que começa a tomada de consciência? Por autoconhecimento. Se eu não me conheço, muitas vezes a gente não cria hábitos, por quê? Porque a gente não se conhece. A gente não sabe como a nossa mente funciona, a gente não sabe como a gente funciona no geral. Então, esse processo de autoconhecimento é um processo longo, não é uma coisa do dia para a noite. Às vezes a gente fala assim, olha, eu achava que eu me conhecia, e às vezes você se vê vivendo situações que você jamais imaginou. Ou você se transforma de ver seus netos, bisnetos e curtir a vida doidado com eles, ou você se transforma por amor ao cônjuge ou por amor aos seus pais. Então você faz uma escolha, por amor próprio ou por amor às pessoas que você ama. De repente você está lá, completamente sedentário, sua saúde está debilitada, e aí você vai ao médico, o médico fala assim, ou você faz uma atividade física. Eu já tive, por exemplo, amigos que foram ao médico, o médico falou, ou você faz atividade física ou sua vida vai acabar. E qual é a escolha que você faz? Então não deixa chegar a esse ponto para começar a cuidar de você quando as coisas já estiverem no limite. Olha, você para de fumar ou você morre. Não, isso é muito assustador. Tem gente que nem toma água, então às vezes são hábitos simples que transformam a nossa vida que a gente não faz. Por exemplo, o excesso de açúcar. Já existe muita gente falando, médico falando, nutricionista falando sobre o efeito do açúcar, né? Quanto mais açúcar a gente tem no organismo, mais a possibilidade de ter câncer. Então o câncer ele cresce com açúcar, o açúcar alimenta o câncer, tanto é que as pessoas que têm câncer, o médico pede para tirar o açúcar. Uma colher de sopa de açúcar no sangue é a diferença entre uma pessoa saudável, por exemplo, e uma pessoa que tem diabetes. Então, se você hoje come muito açúcar, começa a mudar esse hábito de ter uma vida saudável. Você pode substituir o doce do açúcar pelo doce das frutas, né? O açúcar, ele leva em torno de 14 dias para sair do organismo. A pessoa fica inflamada por 14 dias. Eu, por exemplo, estou no processo de 33 dias sem açúcar nenhum. Vou colocar esse hábito na minha vida agora, pelo menos 95% eu vou tirar o açúcar da minha vida. Isso significa tirar refrigerante, tirar um monte de coisa que tem o excesso de açúcar. Eu já não tomo mais café com açúcar, por exemplo, eu não tomo chá com açúcar. E eu sinto que a minha energia ela muda completamente quando eu tiro 100% do açúcar como eu estou agora. Então, você muda os hábitos negativos, ou você muda os seus hábitos negativos, ou você fará parte daqueles que foram programados para morrer. Isso é assustador. De repente, você está lá sedentário, você está obeso. A probabilidade de você morrer mais rápido é muito maior. Raramente você vai ver um idoso de 90 anos obeso. Por quê? Porque não chega. A pessoa não chega a se dar. Então, se você está acima do peso, por isso que lá nos exercícios eu falei, começa com atividade física todos os dias. A atividade física é muito importante, é um hábito que a gente tem que ter para o resto da vida. Respeitando o limite do nosso corpo, mas pelo menos começa com a caminhada. Depois você pode ir para uma musculação ou fazer algo que faz sentido para você, né? Primeiro, nós precisamos desinflamar o nosso corpo. Desinflamar o nosso corpo aumenta o pH do sangue, que é o potencial de hidrogênio, né? E amar aquilo que Deus ama. A palavra diz que nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, se você não se ama, você não está amando o próprio Deus. Se Deus diz que você é imagem e semelhança do Criador, quando você se abandona, você está abandonando o próprio Deus. Olha que coisa forte, né?
Entender isso mudou muito a minha vida. Então, corte o açúcar industrial, não coloque mais açúcar na sua boca, ou pelo menos elimine 90%. Irene, mas é muito desafiador, eu sei que é. Eu sou uma pessoa que gostava muito de doce. Eu poderia até dizer que eu era viciada em doce. Vocês sabiam que o açúcar é 10 vezes pior do que a cocaína? 10 vezes mais viciante que a cocaína? Então, por isso que a gente tem muita dificuldade de largar o açúcar. Mas isso a gente consegue treinando para ter uma alimentação saudável. Não é do dia para a noite. Então, por isso que a gente precisa começar a instalar os novos hábitos na nossa vida. A coisa mais poderosa na geração de hábitos chama-se substituição. A gente substitui um hábito por outro, né? Você não vai, sei lá, de repente, olha, eu, por exemplo, conheço pessoas, tenho clientes que são, ou que eram, né, que agora não são mais, viciados em refrigerante. A gente substitui e não tomava água, ficava o dia inteiro tomando somente Coca-Cola. E aí o que a gente fez no processo terapêutico? A gente substituiu a Coca-Cola por água. Tem gente que toma água. Então você precisa, se você faz atividade física, né, como eu faço, eu corro todos os dias, eu tomo em média 5 litros de água por dia. Tem gente que não tem o hábito de tomar água. Se o nosso corpo é mais de 70% de água e você não toma água, imagina o que acontece com o seu corpo. Principalmente se você faz muita atividade física. Quem faz atividade física precisa tomar pelo menos de 4 a 5 litros de água por dia. Se você sua muito, seu corpo precisa repor essa água. Então, a coisa que você tem que fazer é, poxa, quais hábitos negativos que eu tenho? Quais hábitos que eu não quero levar para o meu futuro? E começar a substituir. Faz uma substituição. Poxa, eu estou comendo açúcar demais. Então, substitui por alguma coisa mais saudável. Poxa, eu vou usar o açúcar das frutas. Eu vou, por exemplo, comer uma uva passa quando eu tiver muita vontade de comer um doce. Então, faz essa substituição. Não aceite o combustível errado, por exemplo, do alimento errado. Você é uma máquina impressionante. Agora, qual é o combustível que você põe nessa máquina? Se você não colocar um combustível bom, a sua máquina não vai funcionar bem. Cuidado com o que você coloca para dentro do seu corpo. Hoje, né, com muitos produtos industrializados, a gente está se envenenando. Por exemplo, o leite, que poderia ser uma coisa boa, mas o leite caixinha não é muito bom. Porque quantos produtos químicos são colocados ali para o leite sobreviver? Se você tirar o leite direto da vaca e deixar 2 dias, provavelmente o leite já vai estragar. Então imagina, o leite caixinha para sobreviver lá 6 meses ou mais, quanto de produto químico é colocado no leite? O que acontece com um hábito é a disciplina. É a disciplina que instala um hábito. Por exemplo, se eu começo a ter disciplina, Irene, como é que eu tenho disciplina? A disciplina ela começa com pequenas coisas. Por exemplo, eu acordo, eu já tenho uma rotina. Eu acordo, já dobro o meu lençol, o meu cobertor, vou tomar o meu banho gelado e já tenho essa rotina. Então, isso, repetidas vezes, vai se tornando o quê? A sua disciplina. Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, eu não tenho disciplina para fazer as coisas. Não, a disciplina começa com as pequenas coisas que você faz no seu dia a dia. Tomar o café, já lavar a louça. Não são coisas gigantescas, não. Por que você acorda, escova os seus dentes, toma banho? Isso já virou o quê? Disciplina para você, porque você está repetindo todo dia. Então, vamos lá. Três tipos de hábitos que a gente pode levar 7 dias para mudar. Tirar o açúcar do café. Então, em 7 dias a gente consegue fazer isso. Um hábito mediano, 21 dias, fazendo caminhada, né? Fazer uma caminhada, 21 dias, você já fica muito bom nisso. Um hábito mais complexo, leva em torno de 40 dias. Eliminar a fofoca da sua vida, que é algo que vai destruir a sua vida e a vida das pessoas. E a pornografia. A pornografia também destrói a vida de muita gente. Tem gente que nem sabe disso. Então, a tarefa, você vai criar um novo hábito, vai fazer ele nascer e vai cuidar dele. Irene, que hábito que eu vou criar?
algo que é importante para você. Por exemplo, se você não faz atividade física, é um bom hábito para você pensar. Se você se alimenta da forma errada, você sabe, né? Só você, se você entrar hoje na internet e perguntar lá no YouTube ou no Google os piores alimentos para a saúde, você vai ver o açúcar, o leite, a salsicha. Então, tem muita coisa lá que vai aparecer. Então, você sabe quais são as coisas que não são boas para a tua saúde física, né? Questões emocionais. Se eu fico guardando raiva, rancor, né? Então começa a listar as coisas. Como é que eu lido com tal coisa? Quando a pessoa faz isso, quanto tempo você fica lá perdendo energia? Olha, a pessoa fez algo que eu não gostei. Às vezes você fica lá um mês perdendo energia. Não, começa a criar o hábito de falar, poxa, a pessoa deu o melhor dela. Só isso. E cada um tem a vida que merece. Então, quando você começa a dar comandos para sua mente, você começa a se libertar dessas coisas. Isso é um processo, não é do dia para a noite. Então, começa a observar emoções. Então, quanto tempo você fica perdendo lá a sua energia por algo que aconteceu? Então, você pode dar um comando para sua mente. De repente, como eu falei, alguém fez alguma coisa que você não gostou. Então, repete para sua mente. Poxa, a pessoa deu o melhor dela. Ponto, acabou. Vai reprogramando a sua mente. Com bons hábitos, seu paladar vai mudar. Quando você começa a mudar a sua alimentação, seu paladar já muda. Sua velocidade aumenta e seu cérebro funciona melhor. Eu, por exemplo, tirando o açúcar, eu sinto que a minha energia mudou já completamente. Eu estou há 6 dias sem comer nada de açúcar, nada doce. Minha energia é muito maior. O cérebro ele é feito mais ou menos de 90% de água. Né? Então, a pessoa que não toma água, começa a criar um hábito de tomar água. Não sei se vocês perceberam, mas eu tomo bastante água. Estou aqui na aula tomando água, já desde cedo. Então, hoje nós temos uma tarefa. Vamos instalar aí 3 hábitos e desinstalar 3 hábitos. Você vai fazer uma lista de 3 hábitos, né, negativos que você tem e você vai instalar 3 hábitos positivos. Irene, me dá um exemplo de um hábito negativo. Falar mal da vida dos outros é um hábito muito negativo, né? Muda muito a nossa energia. Reclamar é um hábito negativo. Não fazer atividade física, ser sedentário é um hábito negativo. Estou dando aqui alguns exemplos. E aí você vai instalar hábitos positivos, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que reclama, qual é o hábito positivo que eu posso instalar no lugar? É o hábito dos exercícios até que a gente está fazendo, trabalhar a gratidão. Quando se vê reclamando, pensa numa coisa boa para você agradecer imediatamente. É um processo. Porque tem coisas que vêm instaladas na nossa mente desde a nossa infância. Se a gente convive com pessoas que só reclamam, a gente começa a ter o hábito de reclamar. Se a gente convive com pessoas que estão falando coisas boas, coisas positivas, de gratidão, a gente acaba fazendo isso. É igual o nosso ciclo de amizade. Nós temos pessoas que fazem atividade física, que nos incentivam, por exemplo, a treinar. É muito mais fácil a gente treinar do que a gente ver um ciclo de pessoas que ninguém faz atividade física, que se alimentam de qualquer jeito. Então, as pessoas que você anda também têm muito poder sobre os seus hábitos. Cuidado. Então, vamos lá. A tarefa, já falei. Essa é uma das tarefas. Toma o suco de limão sem açúcar para manter o seu pH alcalino. As pessoas que têm o pH alcalino, elas têm mais dificuldade de ficar doente. Então, a água com limão deixa o nosso pH mais alcalino. Ou a água com pH acima de 7. Também é muito bom. Como que você sabe qual é o pH da água? Quando você compra uma garrafa d'água, lá tem a descrição do pH da água. Então, se estiver acima de 7, já é bom para a saúde. Tome água de coco, água natural. Não exagere no mel por causa da insulina. Sempre que você comer carboidrato, inclua proteína e fibra. Um ovo, por exemplo, é muito bom. Eu como ovo todos os dias. Vá devagar no carboidrato, porque ele virá açúcar no sangue, ele se transforma em açúcar. Então, tem que tomar cuidado.
Tem que ter aveia na sua casa, também é um hábito que eu coloquei. Coloque a aveia. Primeiro, a aveia ela tira um pouco a saciedade. Então você não fica com aquela fome de comer todo o tempo. Como que eu faço com aveia? Eu costumo comer aveia com banana. E faz muito bom, porque sacia muito a minha fome. Eu não fico com aquela vontade de comer toda hora. Então vamos lá. Tarefa 2, faça uma lista dos inimigos que estão destruindo seu corpo e não consuma mais. Açúcar, refrigerante, frituras em exagero, leite em excesso também. Você pode substituir o leite por leite de coco, né? Tem algumas coisas que você pode substituir. Tarefa 3, liste os 10 piores alimentos que você come e não coma mais. Né? Se você entrar lá no YouTube e verificar os 10 piores alimentos, né, eles inclusive colocam o refrigerante como alimento lá. A salsicha está entre os piores alimentos lá, a lista dos 10, então você pode ver. Você sabe quais são, né? Os embutidos, presunto. Irene, mas eu não posso comer mais nada. Não, a gente faz escolhas. Quando a gente coloca algo como proibido, é proibido comer tal coisa, é ruim, porque dá uma sensação muito ruim. Não, é diferente quando eu faço escolha. A partir de hoje eu escolho não destruir a minha saúde. Olha a diferença disso. A partir de hoje eu escolho não me entupir de açúcar. Por quê? Porque eu sei que o açúcar me faz mal. A partir de hoje eu escolho não comer salsicha. É diferente, não é que é proibido, é uma escolha. Então, se você quer mudar hábitos, troca a palavra, diz é proibido comer isso. Não, você pode fazer da sua vida o que você quiser. É apenas uma escolha. Agora, se eu quero ter uma vida mais saudável, eu preciso ter hábitos saudáveis. Não viva de dieta, né? Faça uma reeducação alimentar. Eu, por exemplo, já tentei, né? Quem tenta não consegue, fazer dieta várias vezes, sempre fracassei. Hoje eu não faço dieta, mas eu faço uma reeducação alimentar. É você se alimentar de forma saudável. Isso virá um hábito para o resto da sua vida. Né? Isso vai virar uma rotina. O leite, por que o leite é ruim? Porque ele tem formol. O leite natural tirado direto da vaca não é tão ruim, mas o leite da caixinha é. Eu, quando era criança, tomava muito leite tirado diretamente da vaca. Então, sem formol, sem produtos químicos. O sorvete, por exemplo, para fazer um sorvete, precisa de gordura hidrogenada, que é cancerígena. Irene, mas agora eu não posso comer mais nada? Você pode, você faz escolhas. Existe uma diferença entre você comer um sorvete todo dia, tomar um sorvete todo dia, ou você fazer isso de vez em quando. Os embutidos, né? Já falei dos embutidos aí. Fazem a pessoa viver menos, como a salsicha. Né? A salsicha dizem que é feita dos restos. Comece a alimentação, comece pela salada. Come a salada devagar, que aí já vai saciando a sua fome. Você não vai comer em excesso. Você precisa de 16 minutos, mais ou menos, para o seu cérebro dizer que está satisfeito. Então, coma a salada em 16 minutos. A salada é o sinal verde para a alimentação. Então, quando você for comer a comida, você já vai estar mais saciado. Por isso que muitas vezes é importante, e muitas pessoas começam com esse hábito. Primeiro você come a salada, depois o resto da alimentação. Mastigar bastante, porque o intestino não tem dente. Então, mastiga o máximo que você conseguir os alimentos. Muitas vezes você come não por fome, mas por sede. Se você toma água, você tira 80% da fome. Eu percebo isso comigo. Eu tomo bastante água. A dieta não gera um hábito. Para o hábito pegar, você precisa envolver seus amigos. Então, se você convive, já falei, com pessoas com hábitos saudáveis, é muito fácil. Então, se você quer conviver com pessoas que têm os mesmos hábitos que você, convida essas pessoas. Fala assim, vamos fazer uma atividade física comigo. E é interessante isso, porque às vezes tem amigos meus que falam assim, hoje eu não queria ir na academia, mas eu vou lá e mando uma mensagem, falou, vamos treinar hoje? Aí a pessoa fala assim, nossa, que bom que você me chamou, porque hoje eu já não ia treinar.
Por isso que é tão importante você ter pessoas que têm os mesmos objetivos, os mesmos propósitos que você. Tome 250 ml de água a cada hora. São algumas dicas aqui. Se você beliscar toda hora, o pico de insulina fica subindo toda hora. Então tem pessoas que ficam comendo toda hora. Toda hora belisca alguma coisa, como uma bolacha recheada. Então o pico de insulina vai aumentando. Cuidar da vida não é sobre falar, é sobre fazer. De nada adianta a gente saber de toda a teoria se a gente não faz, se a gente não age. Aqui é para quem quer ter resultado. Então, se você quer ter resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Não tem como. Um hábito que é interessante a gente cortar da nossa vida é o medo. O medo de prosperar, o medo de ter sucesso, o medo de empreender. E como é que a gente se liberta do medo, Irene? Você deve estar perguntando, existe alguma fórmula mágica? Eu, por exemplo, sou hipnóloga. É uma ferramenta poderosa para a gente entender de onde vem esse medo. Porém, se você não colocar em prática ou não fizer isso, você vai entender quais são os gatilhos que te impedem de fazer algo. A gente vai ressignificar, mas eu preciso do quê? Eu preciso colocar isso em prática. Eu preciso agir. O medo não pode te impedir de agir. Olha, eu tenho medo de dirigir. A gente consegue trabalhar isso na hipnose? A gente consegue. Só que quando termina a sessão de hipnose, a sugestão é pega o carro e vá treinar. O medo ele não vai sair do nada. O medo ele sai conforme você age. A gente consegue, sim, uma ajuda com a hipnose a ressignificar isso. Mas se você não fizer ação, olha, eu tenho medo de empreender. Como é que eu venço esse medo? Começando a empreender com pouco. Começa a vender algo em pequenas quantidades. Vai treinando, daqui a pouco você não tem mais medo de empreender. Não é já começar a abrir uma empresa sem ter conhecimento, não. Começa com um pequeno passo. Tenho medo de dirigir, começa a treinar. Você não vai pegar o carro e já vai entrar no trânsito, não. Você já vai, pega um lugar que ninguém dirige, pega alguém para estar do teu lado que já sabe, vai treinar. Treina. Quando você se sentir mais seguro, você já vai entrando no trânsito. Tenho medo, sei lá, de falar em público. Como é que vence o medo de falar em público? Era um medo que eu tinha, muito gigante, medo grande. Como é que eu venço esse medo? Começa a fazer um stories no seu Instagram. Começa a falar para seus amigos, como se você estivesse fazendo uma palestra. Uma das melhores coisas é você vencer esse medo de falar em público, melhorar a sua comunicação. Então, como é que eu venço isso? Fazendo. Se eu não fizer, não tem como. É igual eu falo, não adianta conhecer todas as teorias se eu não colocar em prática. Por último aqui, tem uma janela alimentar de 12 horas, isso é muito bom. Principalmente não coma na hora que você vai dormir, principalmente comidas pesadas. Como que é essa janela de 12 horas? Se eu jantar às 18, eu vou comer somente no outro dia às 6 da manhã. Se eu jantar às 19, eu vou tomar um café da manhã a partir das 7 da manhã. Tá bom? E vamos para os exercícios dos dias, né? De todos os dias, 33. Vou repetir aqui. 33 dias fazendo o exercício da gratidão. Os primeiros 23 dias você vai escrever agradecendo coisas que você tem. E os 10 últimos você vai agradecer as coisas que você quer. Só que as coisas que você quer para 2024 você vai agradecer também como se você já tivesse. Pelo menos 10 minutos de atividade física todos os dias. E você vai ler um livro por semana. Então já estamos terminando praticamente a primeira semana aqui dos 33 dias. Escolha um livro. Se você ainda não leu o livro, escolha um livro e lê. Se você não gosta de ler, você pega um audiobook e escuta. Para você ganhar tempo, você pode ouvir esse livro fazendo outra atividade. Chamamos de atividade primária e secundária. De repente você está limpando a sua casa, coloca o fone de ouvido e vai ouvindo o livro. Tem um código importante nesse livro. Então o que você faz? Anota esse código importante para você colocar em prática. Você não vai ler um livro e pegar tudo que o livro fala, não faz sentido. Mas às vezes você lê um livro, uma página lá já te dá um insight importante e você vai colocar em prática.
Olha, aprendi algo novo nesse livro sobre prosperidade. Então pega aquele código, anota. Você não vai, todo livro que a gente lê, a gente não vai lembrar de tudo isso. Então, e aí você coloca em prática os exercícios para você ter resultado extraordinário. Sem ação não existe resultado. Agora nós vamos fazer a mentalização. Todos os dias nós vamos fazer essa mentalização poderosa. Você pode escolher um item da sua lista aqui para mentalizar. Vou colocar aqui a música. Então feche os seus olhos, respire profundamente. Esfrega as suas mãos. Ative a sua energia. Quem conseguir ficar de pé, fique de pé, com a mão na cintura e levante a sua cabeça. Posição de vencedor, de vencedora. Isso já manda um comando para a sua mente. Comando poderoso. 3 formas de você economizar dinheiro na sua viagem a Veneza. Poxa, entrou aqui uma coisa que não estava no script, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou começar novamente, gente. Entrou um. Vamos começar de novo aqui. Então, respira fundo. Esfrega as suas mãos, ativa a sua energia. Quem conseguir ficar de pé, fique de pé. Pai, a Ti nós rendemos graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gratidão pelo Seu amor. Como é bom me sentir amada todos os dias. Como é bom me conectar diretamente na fonte. Essa fonte me sustenta. Hoje eu renovo a minha mente, a minha identidade e o meu propósito. Hoje eu renovo todas as minhas energias. Hoje eu vou governar sobre todas as coisas. Agora faça o seu decreto. Hoje eu decreto que eu vou viver coisas extraordinárias. Eu decreto que eu vou viver experiências que eu jamais imaginei viver na minha vida. Eu decreto que eu vou prosperar como nunca prosperei antes. Agora coloca a mão no coração. Agradeça 3 coisas que você tem na sua vida. Eu sou grato pela minha família, eu sou grato pela minha saúde, eu sou grato pela saúde do Billy. Agora imagine uma grande tela na sua frente. Coloca um dos seus objetivos nessa tela. Primeiro veja a imagem, uma imagem colorida, grande. Qual o objetivo que você vai colocar na tela hoje? Escolha um dos 10 que você colocou na sua lista de gratidão. Olha bem para esse objetivo. Tenha clareza daquilo que você quer. Então imagina agora se aproximando nessa tela, tocando nela e entrando no teu sonho. E agora você cria um filme na sua mente. Você entra, vivendo cada cena daquilo que você quer viver. Você começa a ver as ações diárias que você vai fazer a partir de agora para conquistar esse objetivo. Você vai fazendo um filme com cada cena, o passo a passo, tudo que você vai fazer para conquistar o seu objetivo. Vai vendo as suas ações, as suas mentalizações diárias, todo o seu processo. Até você chegar no objetivo. Aí você chega lá no final. Você sente a emoção já de ter conquistado o teu objetivo. Veja você contando para as pessoas que você ama que você conseguiu conquistar seu maior objetivo. Veja você comemorando com as pessoas que você ama.
Veja você falando, eu tinha certeza. Eu sabia que esse objetivo já ia ser conquistado. Eu já tinha clareza disso na minha mente. Agora esfrega as suas mãos, ativa a sua energia. Fala com bastante convicção. Já é. Gratidão imensa, gente. Até amanhã com mais uma aula especial.